Eu sei que você já assistiu um filme ou uma série de apocalipse zumbi e acabou se decepcionando no final. Pois é, tem muito filme e série que já foi lançada no mundo que envolve apocalipse zumbi e é simplesmente horrível, eu entendo. Mas tem uma série que ultimamente acabou de finalizar sua primeira temporada que envolve uma espécie de apocalipse zumbi, é simplesmente fenomenal. E sim, eu estou falando de The Last of Us, galera. Hoje eu tô aqui pra dar minha opinião sincera sobre a primeira temporada, como foi essa adaptação de um videogame para a série da HBO Max. Foi boa a adaptação? A série foi boa? Teve uma história incrível como jogo? Fica nesse vídeo porque eu vou te contar tudo o que eu senti assistindo The Last of Us primeira temporada. Vamos lá! Fala, jogadores! Meu nome é Thiago Infectado Man. Na verdade é Thiago Baiacu. Isso não faz o menor sentido. Galera, hoje eu tô aqui pra dar minha opinião sincera do Thiago Rock. Hoje vamos pegar uma maretinha e bater aqui na mesa. Veredito final do Thiago Rock aqui. A série é boa, galera. Pô, The Last of Us foi uma adaptação boa? Ou foi mais um fracasso daquelas que lançaram, né, uma adaptação de videogame e acabou flopando no total? Tipo um Mortal Kombat, um Street Fighter da vida? Bom, pode ficar tranquilo porque eu vou dar minha opinião sincerona aqui pra vocês. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso você tenha gostado também do assunto da The Last of Us aqui no canal. Só comentar aí embaixo e pedir mais, porque a primeira temporada finalizou, mas tem muita coisa pra gente ainda conversar. Fechou? Então galera, vamos lá. Eu vou começar a contar aqui minha opinião, tudo que eu senti assistindo The Last of Us, o que eu posso comparar dos jogos para a série e muito mais. Fechou? Então bora lá. Bom, a série envolve um fungo que acabou evoluindo e agora ele consegue infectar seres humanos também. E ele ferra muito o ser humano, galera. Mas de um jeito infernal. Pra quem não sabe, o fungo que eu tô dizendo é Cordyceps, que esse negócio existe no mundo real. A gente até gravou um vídeo falando sobre isso, vai estar aqui no card aqui em cima. Esse Cordyceps, ele hoje em dia só afeta os insetos. E diz a ciência hoje que não afeta humanos, tu pode ficar tranquilo. Mas o que esse Cordyceps faz é bem simples. Ele infecta um inseto, destrói ele totalmente, mas o inseto ele continua morto, mas vivo ao mesmo tempo. Assim, exatamente, ele vira uma espécie de zumbi inseto. Ele continua andando, mesmo depois de estar morto, entre aspas. E a série The Last of Us pegou esse Cordyceps e adaptou ele para um novo nível dela. Como se aquele fungo ele evoluísse e pudesse infectar humanos. O que aconteceria se esse fungo conseguisse infectar humanos? Pois é sobre isso que The Last of Us ele aborda. Claro que não é só isso, é muito mais. Pois esse fungo, ele evolui, ele começa a infectar a humanidade toda. E isso acaba afetando muito a vida de um dos protagonistas, que é o Joel. O Joel era um cara bem simplão. Ele vivia com a filha, a esposa já tinha falecido, infelizmente. E ele vivia trabalhando para poder sustentar a sua filha. Só que um dia, do nada, o mundo começou a ficar caótico. A galera começou a gritar, pessoas começaram a enlouquecer, pessoas começaram a atacar as outras. E ninguém entendia isso. E Joe, ele protegeu sua filha a todo custo, mas ela acabou ainda assim morrendo, infelizmente. E muitos anos depois, no futuro, ele encontra uma garotinha chamada de Ellie. Mas nos dias de hoje, Joel ele estava levando uma garotinha para um grupo de vagalumes. Vagalumes é uma galera que era contra os militares. E esses vagalumes eles estavam tentando entrar de uma cura. E uma pessoa no mundo inteiro poderia ser a cura, que é uma garotinha chamada Ellie. Agora vocês entenderam porque o Joel tá querendo levar ela, né? A garota, por incrível que pareça, ela é praticamente imune a esse fungo. Por quê? Pois é, ninguém ainda tem uma resposta definitiva para isso até hoje, mesmo nos games, galera. E é sobre isso que a série aborda. Joel e Ellie indo atrás dos vagalumes, para os médicos lá dos vagalumes conseguirem arranjar uma cura para o mundo inteiro. O que eu acabei de contar para vocês é praticamente uma sinopse de The Last of Us, uma série fenomenal, que agora eu vou dar minha opinião sobre literalmente tudo que rolou nessa série. Assim, na época que lançou o primeiro jogo, a galera já imaginava como poderia ser isso numa série, num filme. E realmente, The Last of Us ia ser um filme, mas a HBO acabou cancelando de vez um filme para fazer uma série, pois a história de The Last of Us inteira não ia caber num filme só, né, galera? Então a HBO fez uma série de The Last of Us como se fosse um filme, só que picotado em pedaços, né? Pegaram praticamente um filmão, cortaram em pedaços e fizeram cada pedaço um episódio. Que na boa, esse tipo de série é muito bom, gente. Claro, quem começou também com tudo isso daí foi a Marvel. Marvel começou com esse tipo de série, que é um filme, só que cortado em vários pedaços. E cada pedaço é um episódio. E isso foi praticamente uma inovação no mundo das séries. E agora The Last of Us seguiu praticamente esse mesmo caminho. Olha só, pra uma adaptação, eu dou nota 9 para The Last of Us. Pô, foi incrível, fenomenal.
Nota muito alta. Inclusive, muita gente tá dando até nota 10. Juro a vocês, a crítica de The Last of Us tá elogiando bastante a série. Não só a crítica, mas o público também. O público geral que jogou o jogo e conhece todas as referências, todos os easter eggs que apareceram na série, principalmente atores que fizeram as vozes principais dos personagens dos games, que apareceram nos episódios como referências. Só que jogou o jogo pegou, galera. E sério, foi uma das coisas mais incríveis que já vi na minha vida. The Last of Us aborda um estilo de mundo apocalipse zumbi, só que não é zumbi bem assim. Pois o ser humano, quando tá infectado, ele ainda está vivo. E se arranjasse uma forma de destruir esse fungo de dentro do ser humano, há uma possibilidade do ser humano ficar vivo. Eu juro pra vocês, tem uma forma sim. Pois a garotinha Ellie, ela de alguma forma, ela é imune a esse tipo de fungo. Foi como eu falei antes, não explicaram ainda como que é isso daí. Já tenho teoria sobre isso, inclusive a série pode ter explicado mais sobre isso do que o próprio game. Mas eu vou chegar lá depois. A série The Last of Us aborda uma espécie de apocalipse zumbi, só que não é tão apocalipse zumbi. Ele é muito diferente do que qualquer uma série tipo The Walking Dead. São duas séries que abordam quase o mesmo tema, porque um aborda zumbi e o outro aborda pessoas infectadas. São praticamente pessoas doentes. E a diferença desses dois, né, do The Last of Us para The Walking Dead, por exemplo, é que The Last of Us tem uma chance de cura. Isso que é doideira demais. Porque assim, o The Last of Us, quando você joga o primeiro game, você tá jogando com um dos protagonistas, que é o Joel. Joel, ele é um cara que tá levando uma garota pra poder arranjar uma cura para o mundo. Já The Walking Dead é muito diferente. No início da série The Walking Dead, os problemas são zumbis. E logo mais à frente, os humanos que acabam sendo um problema. Realmente, The Last of Us, a série abordou muito os humanos, eu entendo. Porque o que pareça, não deram tanto foco assim para os infectados, o que eu achei bem ruim. Porque no jogo, o problema são os infectados. Eles são bem diferentes do que zumbis que a gente conhece no mundo aí, do mundo de ficção. Por exemplo, os infectados, eles não são só infectados. Tem níveis. Os infectados, eles começam como um infectado, corredor comum. Depois a gente tem os instaladores, que são os seres humanos, só que mais infectados. E eles ficam instalando, fazendo um barulho de estalo bem esquisito. E por último, que foi apresentado na série, temos o Byaku, que é um bicho mais infectado que tem até o momento. Pelo menos na série a gente teve só até o Byaku. Deve ter outros? Com certeza tem. Mas o Byaku, ele já foi um problemão na série. Pô, ele apareceu uma vez só? Foi, ele apareceu uma vez. Eu queria que fosse mais. Porque o Byaku dentro do jogo do Last of Us, ele aparece mais vezes. E os infectados também. E os instaladores também. Fugiram muito do que realmente era o mundo de apocalipse zumbi, sabe? Mas isso não foi ruim não, tá? Porque ali de onde a gente tá vendo a série The Last of Us já é muitos anos depois do apocalipse zumbi, diferente de The Walking Dead. Que quando a gente começou a série com o Rick, por exemplo, ele saindo do hospital, e o apocalipse zumbi tinha começado o quê? Uma semana? Não sei, algum tempo atrás. Não foi 20 anos depois que ele rolou com o Joel. O Joel tava praticamente vivendo numa zona de quarentena, onde ele tinha que ficar queimando o corpo das pessoas que estavam infectadas. Era assim, gente. A vida do Joel era uma miséria mesmo. E quando ele conheceu a Ellie, a vida dele mudou completamente. Porque ele tinha uma ambição, uma missão. É o que geralmente quando as pessoas vivem no mundo zumbi praticamente, não tem. Que é uma ambição, uma missão. E bom, quando era a missão do Joe levar ele para os vagalumes para conseguir arranjar uma cura, a série começa a ficar muito boa. Porque antes disso, o Joe ele vivia praticamente num poço sem fundo. O cara vivia na sujeira. O cara não era feliz, basicamente. E quando conheceu uma garotinha que podia dar uma chance nova para o mundo, e Joe achando que poderia viver cuidando dela como se fosse sua própria filha, a série The Last of Us deu uma esperança para Joel. Isso é o que deixa a gente mais entretido na série. A gente quer ver o que pode rolar depois. Vai arranjar uma cura? A primeira temporada foi a última? Pois é, não. Vamos ter uma segunda temporada. Quem assistiu a série sabe. Rolou toda aquela treta no último episódio e tudo mais. E quem já jogou o segundo jogo, ou conhece o segundo jogo, já sabe como vai ser com a segunda temporada. Bom, agora que eu já contei um pouco sobre o universo de The Last of Us, eu posso começar a dar minha opinião em cima de tudo isso. A adaptação foi boa? Foi realmente o que a gente esperava? Bom, gente, eu admito que um pouco antes da série começar a lançar, eu não conhecia nada do jogo. Tanto que, pra vocês terem ideia, pra eu conhecer um pouco mais sobre a história de The Last of Us, eu fui pra casa de um amigo meu jogar o primeiro jogo, junto com meu irmão, claro. Em apenas 2 madrugadas a gente conseguiu zerar o primeiro jogo, que é praticamente o que adaptou a primeira temporada, né? O primeiro jogo, a primeira temporada, foi isso. E ficou simplesmente sensacional. Tudo na série ficou maravilhosa, desde os atores escolhidos perfeitamente para o papel de cada personagem, quanto de CGI, cenários, os infectados ficaram simplesmente fenomenais. Tanto que vários dos infectados, até mesmo o próprio Byaku, foi praticamente maquiagem, tudo aquilo, galera. Não foi 100% CGI. Então, assim, eles tiveram todo o trabalho cuidado pra poder fazer um negócio muito bem adaptado. Mas uma coisa que eu senti falta, e até mesmo eu queria poder ver isso na série, era daquelas zonas de esporos, né? Isso não tem como discordar. Eu queria ver como é que eles iriam agir, né? Pô, como é que seria uma visão nossa do mundo real, entre aspas, dos personagens vivendo ali
E como é que eles sabiam que tem esporos no lugar? Pô, isso é maluquice, não ia? Mas bom, resolveram tirar os esporos e isso foi, infelizmente, é triste pra caramba. Mas uma coisa eu já vou falar pra vocês, quando começa aquela abertura eu falo pra ninguém pular. É que nem Dragon Ball GT, né? Não pode pular. O que eu gostei bastante da série The Last of Us é que eles foram bem fiéis ao que o jogo é. Principalmente de acontecimentos, até mesmo dividindo os episódios em arcos. Que nem o primeiro jogo. Começou a série com o Joel conhecendo a Ellie e tudo mais, e recebendo a missão de levar a garota para os vagalumes. E depois foi só crescendo mais e literalmente seguindo o que o jogo segue. Só que a série deu mais espaço para outros personagens. Por exemplo, Bill e Frank, que foi praticamente o terceiro episódio inteiro deles, contando a história dos dois e tudo mais. Esse episódio foi um pouco polêmico, então eu não vou comentar muito sobre ele. Mas quando você vai assistindo cada vez mais, você vai vendo como é que funciona a vida das pessoas, como é que a gente vê o mundo de The Last of Us de uma perspectiva mais realista. Pô, é simplesmente maluco a gente ver isso, porque quando a gente vê no jogo é uma coisa, mas quando a gente vê nessa perspectiva mais real, traz uma sensação meio esquisita pro mundo de The Last of Us. Você se sente com medo só de assistir a série, né? E principalmente os assuntos, tudo que os personagens falam, todos os assuntos que eles abordam durante toda a série, histórias contadas, né, durante os episódios, pô. Tudo isso deixa a história de The Last of Us muito mais profunda do que muita gente imaginava, principalmente eu. Porque assim, a gente jogou o primeiro jogo, mas eu não sabia da história definitiva da Ellie, que provavelmente, eu ainda não sei, mas eu ainda acho que a história da Ellie conta na DLC do primeiro jogo, que eu não joguei. Então quando eu assisti o episódio contando a história dela inteira, né, dela com a amiga dela, lá naquele shopping com o carrossel e tudo mais, aquilo ali pra mim foi uma surpresa. Então a série pegou às vezes de surpresa pra caramba. Não foi pouco não, foi muito. E isso até me deixou um pouco mais animado pra ver a segunda temporada. Porque o segundo jogo eu ainda não entendo muita coisa. Eu sei do primeiro. Eu vi o primeiro jogo pra assistir a primeira temporada, que nem Cobra Kai. Você vê o primeiro filme do Karate Kid e assiste a primeira temporada do Cobra Kai. É bem assim. Mas o que eu tô querendo dizer é que a segunda temporada, ela só tende a crescer mais. O que a gente viu da primeira temporada só vai aumentar mais na segunda. E principalmente muitos haters. Eu tenho certeza, a segunda temporada vai trazer muita gente odiando essa série. Porque quem conhece o jogo sabe do que eu tô falando, né? Bom, sobre os atores, eu não tenho nem o que falar. Pedro Pascal, o cara foi simplesmente fenomenal. Fazendo o Joel, pô... O cara se tornou um dos meus atores favoritos. Eu até achei que enquanto eu assistia a série, eu nunca imaginei que eu ia ver o Joel sorrindo, cara. Eu juro pra vocês. Porque o Joel tava no fundo do poço, literalmente. E foi passando os episódios, ele foi criando mais um vínculo maior com a Ellie. Pô, ele chegou a chamar ela de meu amor, cara. Pô, isso me deixou tão feliz, velho. Juro pra vocês, na série, a relação de Joel com a Ellie, ela foi, na verdade, muito mais explorada do que no próprio jogo. No jogo, o foco foi mais matar infectado. Ah, chegou uns bandidos, mata os bandidos. Militar, foge militar, mata a galera no hospital, né? Mas a série foi muito mais explorado todas as relações de todos os personagens, não só Joel e Ellie. Foi que foi pra vocês um episódio inteiro só pra contar a história de Bill, do Frank e do Bill, cara. É sério, eu ver o Joel sorrindo foi que nem ver o Kratos sorrindo, gente. Pra mim foi essa a sensação que eu tive. E sinceramente foi poucas vezes que na série que a gente vê o Joel sorrindo. E também ver ele feliz, né, rindo. Pô, isso me deixou muito feliz, de verdade. Claro que todas as palmas não ficam só pra Pedro Pascal, mas também a Bella Ramsey, ela calou a boca de muita gente. Porque muita gente falou que ela era feia pra fazer a Ellie. Realmente, ela não é uma das pessoas mais bonitas pra mim. Você pode achar muito bonito. Pra mim, eu não acho muito bonita, não. Mas o que ela fez de papel com a Ellie, moleque... É palmas até a esquina aqui, cara. Mano, ela fez uma Ellie perfeita. Inclusive a própria versão de Ellie, né? Porque no jogo a Ellie, ela é muito mais calminha. Ela é mais tranquila. Ela pensa mais. Na série, ela foi um pouco mais radical. E isso deixou... Tipo, isso na minha opinião combina muito mais com o mundo de apocalipse, basicamente. Porque não faz sentido a Ellie ser toda tranquilinha. Ai, meu Deus, infectado. Ela fala um palavrão, mas ela é tranquilinha. Não, cara. Pô, quem fala palavrão mesmo, os caras mais radical. Eu não falo palavrão direito, só pra vocês terem ideia. Eu não falo. Até porque eu acho que não tem nem necessidade de falar palavrão. Ó, falar palavrão é feio, mano. Mas a Bella Ramsey, ela criou a própria versão de Ellie, que na minha opinião ficou bem melhor para uma série. Imagina ela fazer uma Ellie igual a dos jogos, que ela fica toda hora calminha. Pô, deram mais personalidade pra ela, deram mais voz pra garota. Principalmente no penúltimo episódio que, mano... Ali foi um momento muito da hora. A mina resolveu tudo sozinha, velho. Pô, aquilo foi bom demais, né? E bom, o que a gente pode esperar pra segunda temporada? Algo muito melhor do que a primeira foi. Eu sei, muita gente sabe do que eu tô falando, que a segunda temporada vai rolar uma coisa triste, uma coisa pesada, mas a gente não pode ficar com a expectativa baixa e nem, tipo, triste por isso, porque já é uma história que já foi contada pra gente mais de uma vez, né? Quem já jogou o jogo mais de uma vez, já viu a história mais de uma vez, pô. E sinceramente, hoje nem seria mais spoiler eu falar, mas eu ainda vou guardar esse tipo de coisa pra quando começarem a sair, vazar coisa da segunda temporada, por exemplo. Tá muito cedo ainda pra muita gente que não conhece o universo de The Last of Us eu começar a comentar coisas sobre o segundo jogo aqui. Mas como esse é um vídeo só de spoiler da primeira temporada, vamos ficar só na primeira temporada mesmo. E agora eu quero saber de vocês, assistiu a primeira temporada de The Last of Us? Curtiu?
Curtiu? Comenta aqui embaixo, galera. Eu quero saber a opinião de vocês também. Já dei a minha opinião. Eu achei a série fenomenal. 9 de 10 pra série. Sinceramente, foi uma série incrível. Teve episódios que foram meio parados. Teve gente achando que teve episódios chatos, teve episódios desnecessários. Mas eu achei que tudo ficou no seu tempo certo. HBO Max fez um ótimo trabalho fazendo uma adaptação de The Last of Us. Simplesmente fenomenal a série. Recomendo demais. E agora eu quero saber de vocês. Comenta embaixo. Você recomendaria pra alguém? E se você fosse pra você recomendar pra alguém, pra quem você recomendaria? Deixa o like no vídeo se você curtiu The Last of Us do canal. Se você quiser mais desse tema, só se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo do universo The Last of Us. Eu quero trazer mais dessa série com certeza. É uma série fenomenal e ela mostra que jogos podem virar série. E muito bem. Só tô esperando o Super Mario e o Sonic 3 agora, hein? Bom, jogadores, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que me acompanhou até este momento do vídeo e a gente se vê na próxima. Falou!